Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Agora com 3 casas decimais, né? Hoje é o nosso programa número 101. Semana passada a gente fez um programa tão especial, né, com a Nilza Miquelin. Quem não assistiu, quem não teve a oportunidade de assistir no momento em que foi ao ar, fica aí o convite, né? Tá aí gravado no nosso canal no YouTube. Foi um programa maravilhoso. Deixo aqui o convite então para todos assistirem o programa Evangelho no Jefa 100, especial com a Nilza Miquelin. Bom, vamos começar então o nosso programa de hoje, fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, nossos amigos espirituais, por mais esta oportunidade de aprendizado, mais essa oportunidade de bênçãos e de luzes em nossas vidas. Que seja, Senhor, mais uma oportunidade para tentarmos entender e compreender as suas lições e, na medida do possível, que a gente consiga colocar em prática também no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, nós estamos ainda no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Amai os vossos inimigos. A gente começou esse capítulo em março, né, no começo de março de 2026, para quem está acompanhando o nosso programa no momento em que ele está indo ao ar, e vai até final de abril e início de maio de 2026. Ainda tem mais alguns programas aqui para a gente falar. Os próximos programas, né, as próximas mensagens que a gente vai ler aqui, tem o título O Duelo. E aí nós temos 5 mensagens de diferentes espíritos que falam sobre esse assunto. A primeira delas que a gente vai ler hoje é do espírito Adolfo, que psicografou, né, que mandou essa mensagem para Kardec em 1861. Então vamos ver o que Adolfo, bispo de Argel, falou sobre o assunto aqui a Kardec. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um destino certo, não se importa com as asperezas do caminho. Não se desvia um instante do caminho certo. Com a mente sempre dirigida para o objetivo, pouco lhe importa de que as asperezas e os espinhos da senda o ameacem, pois eles apenas se aproximam sem atingi-lo e não o impedem de avançar. Expor seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não estivesseis tão envolvidos com os vossos preconceitos, seria também uma suprema e ridícula loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio por duelo, já que a vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. Isso é um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta. Nisto, mais do que em qualquer outra coisa, sois juízes de vossa própria causa. Lembrai-vos de que vos será perdoado, segundo o que estiverdes perdoado. Pelo perdão vos aproximais à divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr na terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus, o reino de pacificação e de amor, que deve para sempre banir de vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra, não chegará. Então a palavra duelo somente existirá em vossa língua como uma longínqua e vaga lembrança de um passado que não mais existe. Os homens não conhecerão entre eles outro antagonismo que o da nobre rivalidade do bem. Lembrando, né, que essa mensagem foi escrita no século XIX, né, 1861, e a gente percebe, né, o quanto ainda é atual os textos trazidos pelos espíritos a Kardec na codificação espírita. Parece que esses textos foram escritos ontem, né, diante de tantas coisas que a gente vê acontecendo, né, no nosso mundo. Em pleno século XXI, nós ainda falamos em guerras, nós ainda falamos em duelos, que não são aqueles duelos antigos, né, que a gente conhecia, em que se marcavam disputas, né, em praça pública, mas qual é a diferença daqueles duelos antigos para, por exemplo, duas torcidas de times diferentes que marcam uma briga pela internet, simplesmente porque torcem por times diferentes, eu torço para um time diferente do seu, então eu vou marcar uma briga. Nós vemos isso ainda hoje. Nós vemos pessoas se degladiando por situações que, se as pessoas sentassem, conversassem, tentassem um entendimento,
talvez nós estaríamos vivendo uma situação melhor. Talvez nós já estivéssemos caminhando para muito mais próximo de um mundo de regeneração. A gente fala tanto, né, que a Terra vai se transformar num mundo de regeneração, que as coisas vão começar a melhorar, só que às vezes a gente vê as coisas ao redor e, né, será que é preciso que mais escândalos venham para que realmente algo melhor aconteça? É a nossa esperança, né? Nós que tentamos, né, estudar a doutrina espírita, nós sabemos que muitas vezes são necessários os escândalos, né? Mas Jesus já havia nos alertado, né? Ai daquele que provoca o escândalo. Porque existem situações que a gente vê por aí que poderiam ser evitadas, né? Se as pessoas tivessem um pouco mais de amor, um pouco mais de compaixão. Semana passada a Nilza falou tão bem sobre o ódio. Se as pessoas deixassem o ódio e substituíssem pelo amor, mas um amor verdadeiro, não um amor da boca para fora. Então é algo que a gente precisa combater. Nós, enquanto cristãos, enquanto espíritas, nós precisamos vibrar por um mundo melhor. Nós precisamos vibrar para que as coisas realmente melhorem. E não ficar, sabe, apagando o fogo com gasolina. Porque tem muita gente que às vezes vê uma briga, vê um conflito, e as pessoas gostam de, né, parece que se sentem felizes em ver conflitos, em verem pessoas se degladiando. É triste a gente ainda perceber que há pessoas que se comprazem com isso. Então essa mensagem, escrita no século XIX e que está atualíssima, que a gente pense a respeito e que a gente faça por merecer um mundo melhor ao nosso redor. Então essa foi a lição da noite de hoje. Convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco em mais esta noite. Lembrando que esse mês de abril é um mês especial para o Jefa. Em breve, mais informações aqui dentro do Evangelho no Jefa mesmo. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.